Sonhar com talentos únicos pode ser tão antigo quanto a própria humanidade. No entanto, cada vez mais aparecem pessoas com habilidades raras. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora 9 pessoas que só nascem uma vez em 1000 anos. Adrian Lewis. Segundo o site InfoEscola, a língua é um órgão formado por musculatura estriada esquelética que faz parte do sistema digestivo. Ela é revestida por uma membrana mucosa com uma estrutura que varia de acordo com a região. A língua é um importante órgão do corpo humano e essencial para a nossa digestão. Ela está relacionada ao sentido do paladar e da formação dos fonemas de nossa fala, segundo o site. E muita gente faz trocadilhos sobre a língua, como brincadeiras sobre o tamanho dela. Quem fala demais é uma pessoa linguaruda. Se falar muito, vai cortar a língua para parar de falar e por aí vai. A língua também já ganhou várias denotações positivas e negativas. Muita gente tem ela do tamanho pequeno, outras já muito grandes, e não é só na teoria mesmo. Essa é Adrian Lewis. E ela consegue fazer coisas com a língua que, com certeza, você não é capaz, como lamber o cotovelo, alcançar o queixo, lamber a pontinha do nariz e até mesmo tocar a língua nos olhos. E essa sua língua avantajada a fez se tornar um fenômeno na internet. Ela foi nomeada como a mulher com a maior língua do mundo. Ela faz manobras com a língua que, com certeza, você morreria com vontade de conseguir poder fazer. Luke Relman. Luke Relman tem 5 anos, mora em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Aos 2 anos de idade, começou a nomear objetos e brinquedos de Pan e a falar coisas estranhas como "Quando eu era uma garota, eu tinha cabelo preto", ou "Eu costumava ter brincos iguais a esse quando eu era uma garota". Tudo isso era considerado brincadeira de criança, até que um dia, despretensiosamente, sua mãe Erika decidiu perguntar quem é Pan. A resposta veio com naturalidade. "Eu sou Pan, mas morri. Eu fui pro céu, eu vi Deus e ele me mandou pra cá. Quando eu acordei, eu era um bebê e você me chamou de Luke", teria dito o garoto, segundo o Fox 8. Estranhando a resposta, ela pediu que o garoto lhe contasse mais sobre a suposta vida como Pan e se surpreendeu com os detalhes. Luke contou que vivia em Chicago, uma cidade com muita gente, e que costumava andar de trem. Como ela teria morrido? Ele disse que foi em um incêndio e fez um movimento com a mão como se alguém se jogasse de uma janela. Conta, foi com pesquisas em jornais de Chicago que Erika chegou em uma notícia de 1993 que falava sobre o incêndio no Paxton Hotel e em uma área da cidade que concentrava afro-americanos. Na ocasião, mais de uma dezena de pessoas morreram, entre elas Pamela Robson, uma mulher de 30 anos. Impressionada com as coincidências, Erika perguntou a Luke qual era a cor da pele de Pan. Imediatamente, ele respondeu: "Negra, ué". O caso do garoto foi parar no Ghost Inside My Child, um programa de TV que busca crianças que afirmam se lembrar de vidas passadas e faz diversos testes e pesquisas para tentar entender a situação. Em um dos testes realizados pela equipe, uma foto de Pamela foi disposta junto a várias fotos de outras mulheres negras. Luke precisou de poucos segundos para identificá-la. Michel Lotito. Michel Lotito, também conhecido pelo apelido de Monsieur Mangetout, foi um cidadão francês conhecido por sua incrível capacidade de comer qualquer coisa. Por dia, ele comia cerca de 2 quilos de borracha, metal e vidro, e até o fim da vida devorou até um avião inteiro. O apelido de Monsieur Mangetout não foi atribuído a ele por acaso. Em francês, a expressão quer dizer "senhor come tudo". Nascido em 1950 em uma cidade na França, Michel Lotito descobriu a habilidade de comer coisas incomuns quando tinha 9 anos de idade. Segundo relatos registrados na época, ele estava bebendo alguma coisa quando seu copo quebrou e ele conseguiu comer os pedaços. Mulher megafone. A professora de Belfast, Annalisa Flanagan, ainda é a primeira da classe por gritar "O silêncio vale ouro" é uma mantra de sala de aula repetido em todo o mundo. Mas imagine uma sala de aula sendo sacudida por um som mais alto do que um show de rock.
um som tão alto quanto um trovão ou uma serra elétrica. Bem-vindo à sala de aula de Annalisa Flanagan, a dona do grito mais alto do mundo. A professora da escola primária de Belfast gritou seu caminho para os livros dos recordes mundiais em 1994 com um berro estrondoso da palavra "O que mais?" Quieto! O grito atingiu a marca de 121,7 decibéis, estabelecendo um recorde mundial e potencialmente prejudicando a audição de qualquer pessoa ao alcance da voz. Mulher raio-x. A trajetória de Natasha Denkina é misteriosa e controversa. Nascida em 1987 na cidade de Saransk, a 600 quilômetros de Moscou, Rússia, Natalia Nikolaevna Denkina teve que ser submetida a uma operação de apêndice aos 10 anos. Desde que a garota foi acordada do pós-operatório, ela alegou que conseguia enxergar dentro do corpo das pessoas, como se fosse um raio-x. Eu estava em casa com a minha mãe quando de repente eu tive a visão. Foi como um flash. Eu consegui ver o corpo de minha mãe e seus órgãos. Por uma fração de segundos, eu posso enxergar uma imagem colorida e então começo a analisá-la como se fosse um exame, revelou Denkina em 2004, em um documentário do Discovery Channel. A partir disso, Tatiana Vladinovna, mãe da jovem, encaminhou-a para o hospital local, onde ela se tornou o centro das atenções. Os médicos a submeteram a várias tarefas para descobrir se essa sua nova habilidade era algo genuíno ou não. Primeiro, ela teria sido levada até o centro pediátrico, onde ela conseguiu diagnosticar corretamente as doenças que as crianças tinham usando apenas sua visão de raio-x. Ela detectou úlceras estomacais e até corrigiu um diagnóstico de câncer em uma idosa, dizendo que o que ela tinha na verdade era um cisto, o que foi comprovado após análises mais apuradas. Jude Glennie. Jude é americana e campeã de levantamento de peso em nível nacional e foi também uma treinadora e árbitra. Ela foi considerada uma das maiores na sua época. Jude nasceu em 15 de março de 1949 em Oregon, Estados Unidos, e tem ocupações como oradora motivacional, árbitra, professora e levantadora de peso. Jude começou a levantar não oficialmente contra homens em competições treinadas por seu marido Gary Glennie. Ela participou oficialmente na Reunião Nacional das Mulheres da América em 1981 e venceu ouro e o prêmio de melhor levantadora. Eventualmente venceu 4 vezes o Campeonato Nacional Feminino, 5 vezes ouro no Campeonato Nacional de Mestrado, ouro em Jogos Masters Mundiais, entre outros. Em meados da década de 1980, Glennie escreveu artigos sobre condicionamento físico, concentrando-se no corpo feminino como relacionado ao levantamento de peso e ao treinamento com pesos. Em 1989, ela escreveu um livro intitulado Então Você Quer Ser um Levantador de Peso Feminino? Publicado pela Glencoe Enterprises, um esforço conjunto com seu marido Gary, o livro descreve a técnica olímpica projetada para a anatomia feminina. As maiores pernas do mundo. A norte-americana Macy Currin é a mulher com as pernas mais longas do mundo, segundo o Guinness World Records. A jovem tem aproximadamente 1,34 metro na perna direita e 1,35 metro na esquerda. As pernas de Macy representam 60% do seu tamanho. E apesar de pertencer a uma família relativamente alta, nenhum dos familiares chegou próximo ao seu tamanho. A jovem se deu conta de que tinha um tamanho acima da média quando não conseguiu encontrar uma calça legging que a servisse. Macy conta que há vantagens, como jogar no time de vôlei da escola e desafios em sua altura, mas que não se importa com a opinião dos outros. Com a marca, Macy superou o recorde anterior da russa Ekaterina Lizina, que mede cerca de 1,32 metro em cada perna. Para o futuro, ela almeja ser modelo profissional mais alta do mundo. O homem mais sujo do mundo. Nós brasileiros temos o Cascão no imaginário como o retrato de uma pessoa totalmente avessa ao banho. Porém, em âmbito mundial, o papel de ser humano mais sujo cabe ao iraniano Amor Haji, que, por mais de 60 anos, sim, você ouviu direito, não toma banho.
Ele superou de longe seu compatriota Kailash Singh, que ficou 38 anos sem ver um chuveiro. Com 89 anos, Raji vivia no vilarejo de Desga, em uma província chamada de Fars, no sul do Irã. Ele não possui uma residência fixa, morando em cabanas feitas por outros moradores de sua vila. Chama a atenção, além de seus péssimos hábitos de higiene, que o iraniano faça muito uso de cigarros, além de fumar cachimbo com esterco. Recentemente, ele veio a falecer. Viagem no tempo. A história começa na cidade de Liverpool, no ano de 1974. Duas garotas chamadas Sandra e Jean adoravam ir à discoteca da cidade. Então, um dia elas foram, como de costume, a uma destas discotecas. Em um lugar típico da época que tinha muitas luzes e cores, bolas de espelho e vários bares que vendiam diversas bebidas. Parecia, então, um dia perfeito para se divertirem. Com músicas que faziam bastante sucesso, tudo tornava o ambiente agradável. Sem contar os famosos que frequentavam aquele lugar. Aquela noite seria inesquecível para as duas garotas, mas não da forma como elas esperavam. As garotas desfrutavam do momento quando avistaram um dos atores mais famosos da época. Não pensaram duas vezes e começaram a se perguntar qual das duas teriam chances de conseguir um encontro com aquele homem. Sem pensar muito, Sandra rapidamente começou a dançar na pista em direção ao ator. Enquanto Sandra dançava vagarosamente na pista de dança, algo incrível acontece. Ela simplesmente desapareceu. Sua amiga, ao ver aquela cena, não podia acreditar, e por mais que aquele lugar estivesse cheio de pessoas, a qual facilmente poderia perder a sua amiga de vista, ela então começou a procurar por Sandra e não a encontrou em lugar nenhum. Por último, Jean saiu da discoteca e começou a perguntar às pessoas que estavam por ali e também à polícia que estava de ronda por sua amiga. Não tendo respostas para a sua pergunta, ela decide voltar para o estabelecimento sem imaginar o que aconteceria depois. Passado alguns minutos, Sandra voltou a aparecer no mesmo lugar de onde havia desaparecido. Sua amiga, que se encontrava dentro do local, não podia crer no que estava vendo, e então vai ao encontro de Sandra e a pergunta o que tinha acontecido quando a mesma pisou os pés da pista de dança e para onde ela tinha ido. Sandra então diz que começou a escutar a música de forma muito lenta. As suas vestimentas não eram mais as mesmas. Relatou que tudo parecia mais moderno em comparação à época em que vivia, incluindo as vestimentas das pessoas. Sandra contou que as luzes da discoteca haviam desaparecido e no lugar pareciam lasers que se moviam por todo lugar. Sandra disse que começou a entrar em pânico ao se ver rodeada por aquelas pessoas e estar naquele ambiente a qual afirmava ser diferente do qual se encontrava momentos atrás, e que sem perceber tudo terminou e novamente apareceu no mesmo lugar de onde havia desaparecido. Essa história ficou bastante famosa naquela época e muitas tentaram explicar o fenômeno a qual Sandra havia experimentado, mas nenhum realmente foi comprovado, ficando conhecido apenas como a garota que viajou no tempo. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilha pra geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!